Olá pessoal, hoje nós vamos falar um assunto muito importante a respeito da comunicação nas famílias. É muito interessante porque eu escuto aqui dentro do consultório muitas vezes os pais reclamarem que os filhos não falam muita coisa para eles ou não dizem nada. Não fala do sentimento, do que estão passando, sobre os amigos, sobre as festas. Bom, mas aí a primeira pergunta que eu faço para esses pais que fazem essa pergunta, né, esse questionamento, é se eles, como pais, também falam para os filhos sobre o que eles estão sentindo, como que é o dia a dia deles, sobre os trabalhos que eles têm, e se eles falam da vida em geral para eles. E sempre a resposta é comum: não falo nada sobre mim para os meus filhos. Isso dificulta muito a comunicação. Por que o filho entende? Se meu pai não fala dele, eu não posso confiar em meu pai. Se meu pai não fala, ou minha mãe não fala do que estão sentindo, então eu também não posso falar do que eu estou sentindo. Se meus pais são tudo para mim, são a perfeição, entre aspas, né? E não dizem nada, não têm defeito, então eu não posso demonstrar os meus defeitos, minhas dificuldades, minhas fraquezas. Isso é um grande problema. Porque aí o silêncio começa a ocorrer no sistema familiar. Ninguém diz nada sobre o seu sentimento, sobre o que estão passando. E cada um começa a viver como uma ilha. E hoje, com toda a tecnologia do smartphone na sua mão, do celular, cada um fica no seu mundinho. Então, uma da forma de mudar isso tudo, eu acho que vem muito da nossa cultura antigamente, é primeiro quebrar esse padrão, onde que os pais poderiam, se querem ouvir dos filhos alguma coisa sobre os sentimentos, sobre o que eles estão passando, sobre as dificuldades, é começar esses pais a começarem a falar dos seus próprios sentimentos. O pai ou a mãe dizer: olha, eu estou passando por uma dificuldade assim, assim, assim. No meu trabalho está acontecendo isso, isso, isso. Olha, eu estou triste hoje com isso porque aconteceu isso, isso, isso. Quando um pai ou uma mãe fazem esse tipo de comunicação, imediatamente os filhos também vão ter uma liberdade de sentir a necessidade também de colocar os seus sentimentos, os seus problemas e confiar. Por que os adolescentes, falam entre eles? Porque não existe um eco familiar. Então, se eu falar isso com meu pai não vai entender. Mas, na verdade, os pais não também falam dos seus sentimentos com seus filhos, achando também que os filhos não vão entender. E isso cria também mais um problema. Então, a forma de mudar isso é os pais começarem a mudar a forma de comunicar. Ou seja, eu vou ter que falar dos meus sentimentos, dos meus problemas para os meus filhos. Isso, eu estou estreitando a relação e eu estou dizendo para eles: olha, vocês também podem falar para mim as suas dificuldades. Então isso é importante. Se seu filho não diz nada para você, é porque você também não está dizendo nada para os seus filhos. Se você não fala dos seus sentimentos, eles jamais vão falar dos sentimentos deles. E aí fica a minha dica para hoje. Então preste atenção nisso. E nesse sentido, é importante para a união da família e do estreitamento da relação pais e filhos.